Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Beleza pura? Ah, Antes de mim falar sobre a Primeira Guerra Mundial, eu vou dividir uma imagem aqui que eu tenho numa revista aqui. Eu tô procurando essa imagem aqui, que é uma imagem interessante. Aqui está. Essa daqui, ó, foi uma comemoração feita no, no dia naquele ano lá em novembro de 2014. Esse é o Palácio de Buckingham, cheio de florzinhas vermelhas para comemorar o aniversário de 100 anos da Primeira Guerra Mundial. É uma imagem linda se não fosse pelo fato de que a Europa viveu um verdadeiro pesadelo naquela época. Vamos para os fatos. Ao término de uma semana da Primeira Guerra Mundial, olhamos para a Europa como está hoje e vemos que tudo mudou com o passar do tempo. Os anos não são mais ou menos os mesmos. Os países envolvidos na guerra também não. Como que uma guerra passa de ser uma guerra normal, uma guerra local, para uma guerra mundial? Eu vou explicar o motivo e o porquê. Quando muitos países se envolvem a ponto de que essa guerra acabe logo, simplesmente fica um asco, porque na verdade, quando os países se envolvem numa guerra, geralmente eles se envolvem para tentar acabar. Mas geralmente não é o que vemos, porque vamos supor, quando tem grupos armados até os dentes e a guerra ao terror ensinou isso em 2001, porque os Estados Unidos foi para o Afeganistão achando que ia ser fácil de ir lá, matar o Osama Bin Laden e livrar os americanos do fantasma do 11 de setembro. Bom, primeira coisa, o 11 de setembro já estaria feito já. Eles já fizeram o 11 de setembro já. Então simplesmente ficou aquele asco. Livrando do inimigo, da armadilha, simplesmente para aquele asquinho que fica. Foi isso que aconteceu na Sérvia naquela época. Agora tentar entender o que aconteceu. Ainda uma resposta, são respostas que eu não sei. 100 anos depois eu deveria saber, porque você tem coisas que eu sei do 11 de setembro porque eu estudei. Agora, Sofia e Francisco Ferdinando, eu nunca estudei sobre eles. Não sabia se tinham inimigos, não sabia se esse atentado era de um louco que queria vingar alguma coisa ou de algum psicopata desequilibrado. Não sabemos, não. Eu só sei que Sofia e Francisco foram mortos a sangue frio. Calculista. Mortos a sangue frio. Geralmente, muitos países, quando ocorre esse tipo de assassinato, geralmente é uma comoção geral. Devemos lembrar, já vai fazer quase 3 anos atrás, de Soleimani dentro do Irã. Ele estava saindo do Iraque e simplesmente os Estados Unidos chegou e debulhou um monte de míssil dentro do carro dele. A morte foi instantânea. Aquilo fica um asco para o país atingido.
O país não esquece nunca mais. Foi o que aconteceu dentro da Sérvia em 1917. 28 de junho de 1917. E geralmente, quando um país fala que vai se vingar, é porque vai se vingar mesmo. Vai se vingar mesmo. Quando fala, vou me vingar, sempre fica aquele asco. Sempre que fica aquele asco. A Al-Qaeda, aquela vez, quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, a Al-Qaeda mostrou todo o seu sangue frio em 2005, 2004, 2005, 2003, atacando a Arábia Saudita, atacando a Espanha, atacando os metrôs de Londres em 2004. Na Espanha deixou quase 200 pessoas mortas. Perto de 200. Então sempre fica aquele asquinho de que, eu vou me vingar. Quando eu fiz sobre os atentados em Paris, foi algo muito interessante, porque, vamos supor, aquela época, em 2014, quando estava sendo comemorada 100 anos da Primeira Guerra Mundial, por um acaso do destino que quisesse, que na verdade, naquela época, já estavam, o grupo terrorista Estado Islâmico estava sendo lançado naquela época lá. Então, na verdade, a comemoração dos 100 anos de um terror por um atentado, aquela época dentro do Iraque, eles estavam vivendo quase com uma segunda Sérvia. Quase como uma segunda Sérvia. 100 anos depois. E aquela foto que mostra na revista lá, uma imagem linda, bonita. Vamos supor, dá para você ver em qualquer um jardim que tem. Só que esse jardim mudou muito. Eu não sei porque, mas Londres foi um país que mais comemorou os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Olha, eu não quero ser uma pessoa crítica aqui não, porque o canal tá aqui para ser comentado. E geralmente, quando eu entro num assunto, Primeira Guerra Mundial, eu já entro num assunto polêmico já. Eu já entro num assunto bem polêmico, porque, na verdade, a Primeira Guerra Mundial se deu porque lembre-se que por um assassinato há anos e anos atrás, 100 anos, um século, e aquela época não tinha saneamento básico. Muita gente morreu naquela época, teve que ser enterrado na pura terra. E um monte de coisa. Tudo por quê? Porque faltou saneamento. Bom, minha gente, dê o like, compartilhe ao máximo ao final dessa experiência nova. E eu vou voltar com outro vídeo já já.